Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Desvendando versículos difíceis da Bíblia. Toda sexta-feira nós temos este aulão aqui, meu irmão. E hoje, claro, vamos estar aí mais uma vez com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá de um paraíso chamado Salvador. Meu amigo, então, ele vai estar por lá conversando com a gente. Já tô só esperando a minha conexão aqui, que não estava dando certo, mas acho que agora foi, né, para poder conversar lá com o nosso querido pastor Pedro Moura. Hoje a gente vai estar aí falando, né, um pouco, e a pergunta é bem grande, meu Deus. Hoje a gente vai estar conversando, né, com o pastor Pedro Moura. Já daqui a alguns minutinhos, deixa só eu confirmar aqui. Bom, mas enfim, enquanto a gente conecta com ele aqui, quem é a Igreja de Cristo? É o tema de hoje do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Meu amigo, você já parou para se perguntar isso? Então, tem gente que tem bastante dúvida, né? E o pastor vai trazer então aí em detalhe, né? Vai trazer pra gente em detalhes aí, então, quem é a Igreja de Cristo. Inclusive fizeram um banner dele aqui, né? Que o povo tá enviando aí, não sei se você já recebeu esse banner a respeito do Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, né? E um bannerzão ficou a coisa chique, hein? Eita, o homem tá parecendo um lorde aqui, aí. Tá vendo só? Então tá certo, muito bem. Estamos aí com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá deste paraíso chamado Salvador. Está lá em Salvador, meu amigo pastor Pedro Moura. Me ouve bem por aí, pastor? Bom dia, paz. Estou lhe ouvindo. Eu estou lhe ouvindo, sim. Legal. Tínhamos feito o teste prévio e não temos nenhum problema aqui, ouviu? Maravilha. Então o problema acho que era por aqui mesmo, né? Porque eu imagino que seja, Nós não estávamos conseguindo conectar aí a plataforma, né, entre os telefones aí. Não estava conseguindo, ela estava só carregando aqui, né, mas não completava aí essa conexão, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui então. Você está me ouvindo bem, Welber? Tô ouvindo bem. Então pronto. Graças a Deus. Muito bem. Meu pastor, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá Salvador? Daquele jeito maravilhoso, lindo, perfeito? Tá um dia lindo de sol. Maravilha. Graças a Deus, Maravilha. Então estamos diretamente lá com o pastor Pedro. Meu pastor, peraí só um pouquinho, que agora o meu computador aqui hoje, agora sim, voltou ao normal. Bom, são 10 horas e 13 minutinhos, ele desmaiou aqui, mas ele voltou rápido. Só teve um ataque aqui rapidinho, mas voltou rapidinho também. Mas, meu pastor, no mais tá tudo bem, tudo tranquilo? Como é que foi a semana? Tudo em paz? Uma semana em paz, graças a Deus. Nos preparando para a convenção em Paulo Afonso. Eita. Mais tarde eu estou viajando para lá, se Deus quiser. Olha só. Mais ou menos umas 7 ou 8 horas de viagem. Mas nós vamos de ônibus, porque eu vou sozinho e eu não gosto de viajar sozinho de carro, vou de ônibus e... Sim. Se Deus quiser, vamos amanhecer o dia lá às 4 da manhã em Paulo Afonso, se Deus quiser. Maravilha, glória a Deus. Então é isso, então uma grande conversão que vai estar acontecendo lá em Paulo Afonso, maravilha. Meu pastor, então vamos aqui para o nosso bate-papo, né? Porque já tem aqui, claro, uma pergunta do programa anterior, né? E Sim. A gente já gostaria que o senhor também viesse comentar sobre esta pergunta. E aqui está dizendo o seguinte: pastor, por favor, eu tenho muito respeito pelo senhor. Ai. Quando começa assim, né, pastor? Lá vem chute na canela, né? Quando começa assim, eu já fico preocupado.
Então tá dizendo assim, ó. Eu conheci em um congresso no Rio Grande do Norte. E aí tá dizendo mais. Eu conheci num congresso em Rio Grande do Norte em que o Senhor foi orador. Para mim, o Senhor é autoridade nos 2 testamentos e nas línguas originais. Mas o Senhor não acha que é forçado afirmar que Jesus ficou 3 dias na sepultura? Ele nem morreu na sexta-feira, mas o Senhor falou isso. Veja, às 15 horas, ele ainda estava vivo e ainda esperou a ordem de Pilatos para quebrar as pernas, não as deles, claro, dos 2 ladrões, e ainda esperou o pedido de José de Arimateia a Pilatos para tirá-lo da cruz. Eu acho forçado afirmar que foram 3 dias na sepultura. Tô falando que é a bichuta na canela, pastor? Então tá aí, ó. Oh, meu amigo, eu não sei seu nome, nem sei se é amigo ou se é amiga, né? Pois é, não botou aqui. Mas ele não tá faltando com nenhum respeito, né? Ele está discordando da minha opinião e ele tem direito de discordar da minha interpretação, não é? É claro que o que ele está dizendo está um pouquinho desalinhado com as narrativas dos sinóticos, com a palavra, com o próprio Senhor Jesus, com o modelo que Jesus usou do profeta Jonas. Mas eu entendo o caminho que ele percorreu. Eu penso que, olhando da angulação dele, da perspectiva dele, é forçado mesmo dizer que são 3 dias na sepultura. Mas isso acontece quando o intérprete retira da narrativa tudo quanto está ao redor dela, no bojo, não só a narrativa, mas tudo quanto está ao redor da narrativa. Isso é perigoso, né? Uma boa interpretação exige muito mais do que olhar a narrativa e dizer é isso aqui, aqui não, tem coisas que estão ao redor dela. Então, por exemplo, não sou eu que afirmei que Jesus passou 3 dias na sepultura. Ele disse, Jesus não passou 3 dias na sepultura, mas o Senhor falou isso. Quem falou foi Jesus. Ele afirmou que ele ia ficar 3 dias na sepultura, não é? Ele usou uma figura típica do Antigo Testamento, a do profeta Jonas. Ele disse que Jonas ficou no ventre do peixe durante 3 dias e disse, assim como também o filho, que eu falei a semana passada que é uma característica da linguagem, não é? Da linguagem semítica, esses provérbios que usam essa linguagem especial, que usam a fórmula assim também, assim como a Jonas também o filho. O Senhor Jesus usou essa figura de linguagem, né? E a própria narrativa do livro de Jonas afirma que ele esteve durante 3 dias no ventre. Se é Jonas, e eu acredito que é Jonas o autor do livro, ele está falando da experiência dele. E ele sabe o que é passar 3 dias na barriga de um peixe, né? Aliás, eu me lembro muito do pastor Fanini dizendo que o sujeito mais difícil, mais complicado, mais trabalhoso numa igreja, numa denominação, é a pessoa que está desobedecendo a Deus. Nem o peixe suporta ele, tem que vomitar. Meu Deus. Agora, essas fontes que eu citei aqui, eu pergunto a meu amigo, são confiáveis? O Senhor Jesus é confiável? A narrativa do Jonas é confiável? O testemunho dos apóstolos
sobre tudo que aconteceu ao redor ali de Jerusalém, no Calvário, desde que Jesus chegou ali. É confiável o testemunho deles? Não é? Os sinóticos todos, eles dizem a mesma coisa. Eles usam aquela fórmula, aquela expressão que eu falei a semana passada, há 3 dias, terceiro dia. É uma fórmula semítica de falar sobre essa realidade. Então vamos lá. Jesus morreu e foi sepultado na mesma sexta-feira. O relato dos apóstolos. Testemunhas oculares de todos os fatos. Tudo quanto o meu amigo falou, a minha amiga, morrer à tarde, quebrar as pernas dos ladrões, esperar a liberação do corpo, tudo isso aconteceu na sexta-feira à tarde. Foi o que os sinóticos falaram. Além disso, eu afirmei também na semana passada que a lei estatuía que todo crucificado era maldito de Deus. E o maldito de Deus não podia permanecer na cruz no dia do sábado, ele tinha que ser tirado de qualquer maneira. Se tivesse morto, quebrava, se tivesse vivo, quebrava as pernas. Aqueles 2 assaltantes, as pernas deles foram quebradas para antecipar a morte deles. Jesus já estava morto, e então eles não podiam permanecer no sábado. A Escritura diz: todo que é suspenso na cruz é maldito de Deus. Não pode permanecer no sábado exposto publicamente. Então a proximidade do sábado determinava uma espécie assim de eutanásia, não é? Uma antecipação da morte do condenado para que ele não permanecesse na cruz. Todas as evidências são de que o Senhor Jesus morreu na sexta-feira. Não é o pastor Pedro Moura que disse isso. É a Escritura que diz isso. Então, essas fontes todas que eu citei aqui corroboram a tese da morte na sexta-feira, como os sinóticos testemunharam. Então, a semana passada eu disse: alguns contam a morte na sexta-feira, passando pelo sábado, e a ressurreição na madrugada do domingo, mas dessa forma ocidental a conta não fecha. Por quê? Porque nós temos um costume ocidental de contar os dias, e nesse nosso costume ocidental, nessa nossa contagem, Jesus só passou 1 dia e 2 noites na sepultura. Mas Jesus disse que passou 3 dias. Eu sei que a palavra dele é a verdade, mas eu preciso entender a razão de ele haver dito isso. Passar 3 dias na sepultura. Então vamos lá. Ele foi posto na sepultura em uma sexta-feira e ressuscitou no domingo, como a Escritura diz. Então, se olha assim pelo alto, só pelo alto, se entrar no mérito da afirmativa de Jesus, morto na sexta, sepultado na sexta, passou o sábado na sepultura e saiu da sepultura no domingo, não sabemos a que hora. Então, olha, sexta, sábado e domingo. 1, 2, 3. 3 dias. Agora, a questão é que a contagem judaica é diferente da nossa. O dia começa à tarde. Para nós, o dia começa depois da 0 hora. 1 minuto depois da 0 hora. 1 minuto depois de 0 hora já começa o novo dia, mas não é assim para os judeus. Nos dias de Jesus, eles contavam o dia a partir da tarde, a partir das 18 horas.
Então o Senhor Jesus morreu na sexta, cerca da hora nona, isto é, antes das 3 da tarde. Morreu à tarde, antes das 3 da tarde. Mais uma vez, não sou eu que estou dizendo isso, são os evangelistas. Um deles diz, cerca da hora nona, Jesus rendeu o Espírito, então antes das 3 da tarde. O corpo dele foi retirado da cruz na mesma tarde para ser sepultado, morto e sepultado na sexta-feira. Ressuscitou no domingo. Os evangelistas dizem, usando aquela expressão bem semítica, no terceiro dia, ou depois do terceiro dia. São duas expressões bem características dessa linguagem. Nós falamos ontem, expressões idiomáticas, expressão de idiomatismo, que a gente também chama de idiotismo, porque a pessoa que ouve não se familiariza com essa ideia, né? Como nós falamos que o baiano diz, esperei você 3 horas de relógio. Não existe hora de fogão nem de geladeira, só existe hora de relógio. Mas para o baiano existe. E isso é uma censura. Ele diz, você não cumpre horário. Eu estou aqui há 3 horas de relógio para dizer a ele, você não cumpre hora. Você não chega na hora que você marcou. Isso é idiotismo. É idiomatismo. Para censurar. Então, a ideia de depois do terceiro dia ou no terceiro dia é idiomatismo. A gente tem que explicar essa linguagem idiomática. Então, eu creio que a ligação com o tipo Jonas, eu creio que a palavra do Senhor Jesus, eu creio que o testemunho dos sinóticos e de João vale mais do que qualquer tese. Mesmo que eu não pudesse explicar, aqui do ponto de vista da linguagem, do semitismo e de tudo mais, mesmo que eu não pudesse explicar usando os argumentos que eu usei aqui agora, bastava a palavra do Senhor Jesus para eu acreditar e ensinar. Jesus disse, depois do terceiro dia, eu ressuscitarei. O filho do homem, como Jonas, vai passar 3 dias no coração da terra, e Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe. Para mim é ponto final. Esta palavra do Senhor Jesus. Jesus é totalmente, 100% confiável. Muito obrigado, meu amigo, por sua pergunta, por sua sinceridade. Eu espero que essas informações o ajudem a ir além da narrativa, não desprezar o que está em torno da narrativa, o contexto, a linguagem, tudo que a gente pode levantar, e a exegese nos ajuda a fazer isso. Muito obrigado, Deus o abençoe, Deus abençoe a você, se é meu amigo, Deus abençoe a você, se é minha amiga, e aqui estamos à sua disposição. Pode voltar para o nosso e-mail para a gente tirar qualquer duvidazinha que ficou com você. Abração em nome de Jesus. Palavra com você, Welber. Muito bem, então tá aí, né? Acho que vamos aguardar então o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte, né? Mas tá aí. Acho que a gente tem muitas dificuldades, né, pastor? Muitas pessoas têm muitas dificuldades porque de fato querem, às vezes, colocar coisas além do que está escrito na Bíblia, né? E esse é o perigo, né? Isso é muito perigoso. Sim. E também não é o caso do nosso ouvinte, ele foi, como você disse, chute na canela, mas
ele colocou a dúvida dele com Sim. sinceridade, não é? Exatamente. E a gente está aqui para chutes na canela mesmo. A gente coloca uma proteçãozinha na canela, né? Mas o perigo, Elber, é ler a Bíblia procurando erro. Também. Lembra que a gente falou isso a semana passada? Sim. E há pessoas que procuram erro. Eu estava numa reunião de ordem de pastores, aqui, ali, não sei onde foi, e o preletor, ele achou 2 ou 3 erros na palavra de Deus e ele provou por A mais B que eram erros na palavra de Deus. E bobagem. Totalmente bobagem. Falta de conhecimento da palavra. Primeiro, falta de temor, né? Que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Quando tem qualquer erro, o erro é meu. É a minha incapacidade, é a minha intolerância, é a minha falta de conhecimento. Eu não sou dado à leitura de bons exegetas, pessoas que não são dadas, aí ficam alegrinhos, pulando, eureka, 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 com essa expressão, né? Heurisco, em grego, né? Eureka, descobri o erro na Bíblia. Não descobriu nada, é bobagem, é tolice encontrar erro na Bíblia. Agora, a pessoa sincera que diz: eu não entendi isso aqui, pastor. Eu sei que a palavra de Deus é a verdade. Eu recebo muitos. Eu sei que a palavra de Deus é a verdade. Quero pregar sobre isso, mas eu não entendo isso. Ou alguém na minha igreja trouxe isso, pastor. Me ajude aqui. Isso é sinceridade. Entendeu? Mas eu oriento. Leia bons comentários. Leia a Bíblia pedindo: desvenda os meus olhos. Abrir a Bíblia, a primeira oração é: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas. Dentro da Bíblia só tem maravilha. Mesmo aquilo que bate e repreende a gente é maravilha da lei de Deus. Então, vamos aí. Tem um certo pastor aí muito famoso nas redes sociais aí e tal, né, que já atua há muito tempo. E ele tem uma frase que eu gosto dessa frase dele. Ele diz que texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Então a gente tem que ter... Perfeito. A gente tem que ter muito cuidado. O Dr. John MacArthur, eu aconselho a leitura de todos os livros dele. Ele, John John MC, M maiúsculo, C minúsculo, e o nome dele, A-R-T-H-U-R, John MacArthur. Eu aconselho. Entrou na internet, vai aparecer tudo dele. Ele diz assim: ele tem um grande sermão sobre Hebreus, capítulo 4. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ele tem um sermão sobre esse texto, é o maior sermão que eu já ouvi sobre esse texto de Hebreus. Ele é uma pena estar em inglês, mas pode achar com os, como é que chama, os subtítulos, né? Sim. Então, ele diz assim: se não está nos 66 livros, não foi Deus que falou. Isso é grande demais. Se não está nos 66 livros, não foi Deus que falou. Pronto. Temos que ter pastores, líderes, crentes, diáconos, jornalistas, radialistas como você, que creem na Bíblia. Nós precisamos de gente como o Elber Costa, que crê na Bíblia, que pega o microfone e diz: às vezes eu não entendo, mas eu creio que é a verdade de Deus. Amém. Amém. Muito bem. Meu pastor, então vamos para a pergunta de hoje.
Aliás, a pergunta de hoje é um desabafo misturado com dúvida mesmo, pedido de socorro, porque a pergunta é enorme, né? E então, vamos lá, vamos. É uma irmã, né? Pelo que ela se identificou aqui, é uma irmã, porém, também, claro, não deu o nome dela, mas vamos lá. Ela falou comigo, ela mandou o nomezinho dela, mas ela precisa ser resguardada. Claro. Ouviu? Claro, com certeza. Uhum. Então vamos lá, posso ir na pergunta? Pode sim. Então vamos lá. Pastor Pedro Moura, lendo Efésios 5, 22 a 33, eu percebo que o amor de Jesus pela igreja parece bem diferente do amor que eu mesmo tenho por ela. E também o amor que muitos crentes têm pela igreja. Pastor Pedro, como justificar tanta acusação de crentes à igreja? Outro dia, uma irmã me disse, já se foi o tempo em que a igreja era igreja. Eu ouvi o Senhor respondendo a uma pessoa que disse, Deus já vomitou a igreja. Que é isso, pastor? Que mau humor é esse contra a igreja? Pergunto mais, qualquer igreja é de Cristo? Todas as igrejas são de Cristo? Eu cantei muito na minha adolescência, hoje não canto mais, o hino que dizia, não importa a igreja que tu és. É isso mesmo? Não importa? Pastor, desculpe, minha pergunta é longa porque eu vivo angustiada com isso. Meu ex-líder, não quero citar o nome dele, falava muito mal da igreja. Um dia ele usou no púlpito a expressão rebanho de hipócritas. Conversei com a esposa dele e ela me disse, Jesus chamava os judeus de hipócritas. Por último, eu não tive mais condição de continuar na minha igreja que tanto amo. Agora estou em outra igreja batista há poucos meses. Sou diaconisa e na primeira reunião, para receber o rol de diáconos, um diácono me disse, a senhora chegando e eu querendo sair. Não sei onde vou encontrar uma igreja. É muito triste, pastor, muito triste. Pelo amor de Deus, me ajude. Então tá aí o desabafo e pedido de socorro da nossa querida irmã. E hoje com o tema, né, que nós estamos, quem é a Igreja de Cristo? Então lá em Efésios 5, 22 a 33 vai ser a nossa base. E pastor, antes de o senhor começar a responder, nós da 316, precisamos pedir desculpas aos nossos ouvintes. O que aconteceu? Na semana passada nós tivemos um problema técnico com a sua gravação e não conseguimos reprisar o programa de na terça-feira, como a gente sempre faz todas as terças, né? E então infelizmente não conseguimos recuperar, foi tentado várias formas para tentar recuperar a gravação, mas infelizmente não conseguimos. E por conta disso, o programa da semana passada não foi reprisado na terça-feira conforme a gente tinha prometido. Então a gente precisa fazer esse pedido de desculpas aí aos nossos ouvintes, né? E por conta disso, é bom que a gente vai vivendo e aprendendo. Por conta disso, agora tem outras máquinas gravando, não vai ser só uma máquina que vai ficar gravando o programa. Então outras máquinas também vão estar gravando justamente para, caso aconteça um imprevisto em uma, a outra vai estar aí como backup, né, para nos socorrer, para que não mais aconteça o que aconteceu na semana passada. Meu pastor, fique à vontade. Ô Elber, quem sabe eu poderia fazer uma gravação sem a entrevista. Sim. E mandar para esse arquivo, não ficar faltando essa mensagem, porque foi sobre o paraíso, né? Foi muito boa. Foram muitos os contatos das pessoas. Sim. Inclusive estão me pedindo esboço. Eu não tenho condição de mandar esboço para todo mundo, eu peço desculpas, mas eu posso sim me dispor uma hora, combinar com o William, com o Romeu, com qualquer um dos irmãos, e eu faço uma gravação como se eu estivesse pregando num púlpito. Eu faço uma gravação sobre o paraíso. E aí a gente atende esses irmãos que estão solicitando. Sim. Ok?
Muito bem, pode ser sim, pastor, claro. O programa da semana passada foi exatamente esse, né, sobre o paraíso, então acho que seria muito interessante. Se eu pudesse, se eu tiver, eu acredito que os meninos podem, claro, pegar isso aí e fazer essa gravação, sim. O Romeu, com certeza, o Romeu e o Luiz e o William também, com certeza, estão ouvindo-nos e eles vão agendar, sim, e a gente vai gravar então, e aí vai divulgar para as pessoas que não conseguiram ter o programa e tal, e vai ser muito bom. Eu vou pregar numa convenção, aliás, já falei, uma convenção lá, então eu só vou estar de volta na segunda-feira. Certo. E aí eu tenho uns irmãos que me ajudam, porque eu costumo dizer que eu sou um zero à esquerda em internet, eu não sei fazer nada. E então eles me ajudam, a gente grava e manda para... Ou de acordo com a orientação do William ou do Romeu, a gente faz isso se Deus quiser. Pronto. Ok? Não, tranquilo, é bem tranquilo. Ok, então vamos lá. Olha, temos o pastor Jorge Luiz em Ibirataia. Já ouviu falar nessa cidade? Não, pastor, eu acho que não. Ibirataia, não. Ibirataia, sul da Bahia. Olha só. É terra de cacau, sabia? Terra de chocolate, meu irmão. Eita. E de muita banana, não é? Porque, não sei se você sabia que o cacauicultor planta a bananeira para fazer sombra para o pé do cacau. O cacau não cresce se não tiver a sombra da bananeira. Olha então só. Eles têm cacau demais e banana demais. Todo tipo de banana essa região tem. São caminhões e caminhões que saem com... Toda essa região aí que Jorge Amado chamava de terras do sem fim, é terra de cacau, não é? Ibirataia. Meu pai organizou uma igreja eu acho que nos anos 50, nessa cidade. Olha só. E essa igreja existe até hoje. O pastor Jorge Luiz é pastor dessa igreja. Glória a Deus. E nosso amigo lá, ele tem programa de rádio, é muito ativo, o pastor Jorge Luiz, é um homem preparado, com diploma universitário, e ele é nosso divulgador, já viu que honra? Nosso divulgador lá, pastor Jorge Luiz, em Ibirataia. Pronto. Ok? Beleza. Então vamos lá para a pergunta da nossa amiga. O Elber, quando você estava lendo, eu estava todo arrepiado. Eu já tinha lido a pergunta dela. Sim. E eu trabalhei em cima da pergunta dela. Mas que lamento dessa irmã. A coisa mais que ela falou, como ela ama a igreja e como ela sofre pela igreja. E é como você disse, está cheia de dor e cheia de dúvida, né? Sim. A questão dela. Mas vamos lá. Ela usou um texto próprio, né? Não é uma exegeta, não é uma pregadora, não é uma hermeneuta, mas ela usou um texto próprio, ela bateu no texto em que Paulo fala sobre a igreja. O texto que ela usou é uma das interpretações do Novo Testamento sobre o Gênesis capítulo 2, 18 a 25. Todo o ensino da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tem como base Gênesis 2, 18 a 25. Eu estou com um pouquinho de pigarro, mas daqui a pouco a Dulce vai trazer uma aguinha para mim, porque eu sei que ela está ouvindo esse pigarro. O meu livrinho sobre casamento, que é uma análise exegética desse texto, Gênesis 2, 18 a 25. Mas eu sempre esclareço que o nome do meu livro é Manual do Autor do Casamento, mas o manual não é o livro, mas o texto de Gênesis 2, 18 a 25. E nesse texto, Elber, eu ousei dizer que todos os problemas do casamento resultam do desconhecimento ou da desobediência ao ensino inspirado desse texto do Gênesis. E quando Paulo faz sua interpretação, a gente entende que ele está tratando do casamento entre um homem e uma mulher, mas ele deixa claro que esse casamento entre um homem e uma mulher é uma figura de um casamento escatológico,
que é o casamento entre Cristo e a igreja. Por isso que essa irmãzinha usou muito bem o texto da dúvida dela. É isso que o William falou mais cedo hoje, não sei se foi o William ou se foi... Eu acho que foi o William que falou mais cedo. O nosso ouvinte precisa basear a sua pergunta num texto difícil, não num tema. Não mande para mim aqui dizer, fale sobre a igreja, não, fale sobre a sua dúvida com base num texto que é difícil para você. Estou aqui botando um remédiozinho que a Dulce trouxe aqui para minha garganta. Já ouviu falar em Suci, Welber? Não. É o maior remédio, eu acho que só existe na Bahia. Como é que é o nome? Repete? Suci. Suci. Calendouci, que é o nome vulgar. Suci é o melhor remédio que existe para garganta. Olha e existe o spray do Suci que você pode colocar na boca, dentro da garganta. Mas existe o Suci em gotas, que você coloca assim 4 dedos num copo e bota umas 5 gotinhas dele e você gargareja e é um remédio divino. Suci, S-O-U-S-S-I. Suci. E eu acabei de tomar ele aqui agora. Pronto. Foi bem. Então, um casamento escatológico. O foco desse texto que a minha irmãzinha usou, o amor do marido pela esposa. E Paulo diz no versículo 29, ninguém nunca, olha que ênfase, 2 negativas enfáticas na lição grega. Nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes nutre e preza, como também Cristo a igreja. Lembra-se que o texto diz, serão uma só carne? Do Gênesis 2:24, e também Paulo repete, e o Senhor Jesus também usa texto sobre... Paulo fala em Coríntios, Paulo fala em Efésios, o Senhor Jesus fala, e Moisés fala em Gênesis 2:18-25. Olha, 3 verbos aqui, Elber. Aborrecer, nutrir e prezar, que Paulo usa debaixo da enfática nunca ninguém. Então, Paulo está dizendo que Jesus nunca aborrece a igreja. Esse verbo, miseo, é mais do que aborrecer. É odiar, é detestar. Ele diz que Jesus nunca vai odiar a igreja. Ele diz que Jesus nunca vai detestar a igreja. E o marido nunca deve odiar a esposa. E o marido nunca deve detestar a esposa. Olha, a missão mais difícil que existe na Bíblia é a missão do marido. Ele tem que amar a esposa dele como Cristo amou a igreja e se deu pela igreja. Um dia eu falando no encontro de casais, acho que foi em Boston, eu disse assim, dar a vida pela esposa, sabe o que é que Paulo está dizendo? Que se você estiver numa praça, aqui a mais famosa praça é 2 de julho, aí em Brasília 3 poderes, né? Se você estiver na maior praça da sua cidade e começar um tiroteio, você tem que ficar na frente da sua esposa para você receber a bala e ela escapar. Paulo disse que foi isso que Cristo fez pela igreja. Aí eu estava falando isso. Aí um irmão perguntou, o senhor faz isso, pastor? Eu disse, eu estou dando o exemplo aqui de Jesus. Então, eu espero fazer isso, mas eu não sei qual é a minha reação. Eu espero proteger a minha esposa nessa hora, mas cada um... A reação é na hora, não é você com um revólver na cara, não é? Mas Paulo disse que Jesus fez isso
pela noiva dele. Então, esse primeiro verbo é: marido nenhum tem o direito, é ordem para ele, não é? Que pode desobedecer. Quantas vezes eu já desobedeci e tratei minha esposa com aspereza, por exemplo, fui incompreensivo com ela, etc. Mas Paulo o que Paulo está dizendo é que eu não tenho direito de fazer isso. Aliás, Paulo complica mais ainda a vida dos maridos quando ele diz em Colossenses que o marido não deve falar com aspereza com ela, ele não tem direito de fazer isso. É Colossenses capítulo 3. Eu sei que as irmãs vão correr atrás desse versículo aí hoje para mostrar ao marido. Mas é um direito dela de fazer isso. Agora, ela também tem responsabilidade. A minha esposa não tem só direito. A minha esposa também tem responsabilidade e ela sabe disso. Porque Paulo diz: o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ele, e a mulher reverencia o marido. Essa palavra reverenciar é respeitar o marido. E é essa reverência dela, é esse respeito dela, que ajuda ele a cumprir a missão dele, que é mais difícil do que a dela. E a missão dela é ajudá-lo para que ele cumpra a missão dele. Ela tem que ficar por detrás para ajudá-lo a cumprir a missão de amá-la como Cristo cumpriu. Então, ela também tem responsabilidade. Não é só, cara, querido, eu tenho direito, eu tenho que ser amada como Cristo amou a igreja. Tem direito, mas tem dever também de respeitar o seu marido e fazer de todo jeito para que ele possa cumprir a missão dele, que é mais difícil do que a dela. Mas vamos fechar parênteses aqui, que o assunto aqui hoje é outro, não é? Mas é isso que eu falo. Agora, dia 19, eu vou falar num encontro de casais em Serrinha, na Bahia. Lugar de queijo, de manteiga, é uma coisa maravilhosa. É coisa difícil. Difícil da gente comer, né? Muito queijo, muito requeijão, muita manteiga. Serrinha. Dia 19 eu estarei lá, se Deus permitir. Aí. A outra palavra é nutrir. Nutrir. Essa palavra é outra palavra gigantesca, né? É que trefó. Ela tem essa preposição que eu já falei sobre essa preposição. Nutrir é uma boa ideia para essa palavra, é amamentar. Mas é mais do que isso, porque alimentar para que aquele que está sendo alimentado alcance a maturidade. Então, a mamãe dá o peito para o seu bebê crescer para a maturidade. Não é só para que ele pare de chorar naquela hora, não. Ela quer que ele, daqui a pouco, não precise mais do peito, que ele já possa comer a comidinha sólida e depois chegar à estatura de homem perfeito, servo de Deus, futuro habitante do céu. Essa palavra é que trefó. Essa palavra é mais do que amamentar, é ajudar a chegar à maturidade. Então, Jesus nunca vai aborrecer e nunca vai deixar de nutrir a igreja. Mas, além disso, ele preza a igreja. Não é? Nunca ninguém aborreceu, nunca ninguém deixou de nutrir e nunca ninguém deixou de prezar a sua própria carne. Salto, não é salto, agora passou a palavra. Thalpo, T-H-A-L-P-O, Thalpo. Prezar. Sabe o Welber? Quando a mamãe está dando o leitinho para o bebê, e depois que ela dá o leitinho, não é só isso. Ela precisa também agasalhar ele. Ele começa a chorar e a tremer, e a boquinha dele treme porque ele está com frio. E a mamãe aquece ele, aquece. A Bíblia diz que o Senhor Jesus aquece a igreja.
Que coisa linda! Mantém a igreja aquecida, como a mamãe faz com... E ele usa a figura da mamãe, não é? Em Lucas 19, quando ele diz: como eu quis agasalhar Jerusalém, como a galinha agasalha seus... É a figura da mamãe que é usada aqui, não é? Ela nunca vai aborrecer seu bebê, ela nunca vai deixar de nutrir seu bebê, ela nunca vai deixar de prezar o seu bebê, isso é, nunca vai odiar, vai amamentá-lo para ele chegar à maturidade e vai aquecê-lo, até que ele não precise mais de ser aquecido por ela, porque ele já é um varão, já é um homem, já é uma menina feita, né? Então, esse texto ensina que o marido ama, alimenta e preza, não aborrece, ajuda em seu crescimento e aquece com seu amor, aquece a sua esposa com seu amor. Ela tem certeza que o dia foi muito difícil, mas de noite ela vai ser agasalhada por ele. É assim que o Senhor Jesus faz com a igreja. Agora ouça o apóstolo. Versículo 32, ele disse: eu falo isso em referência a Cristo e à igreja. É a figura do casamento, é aquele casamento entre um homem e uma mulher, a figura escatológica. Eu falo em referência a Cristo e à igreja. Minha amiga, minha irmã, eu não tenho a sua mesma experiência de conviver com gente que fala mal da igreja. Porque sempre fui pastoreado por pastores que amavam a igreja. E até hoje tem um pastor que ama a igreja. Mas eu tenho a sua mesma preocupação. E deixe-me falar um pouco da minha experiência. Porque eu sou neto de pastor, sou filho de pastor, tenho um filho pastor, sou genro de um pastor, tenho um irmão pastor e um cunhado pastor que já está na glória. O meu sogro era pastor, eu não tenho um genro pastor, o meu sogro era pastor, eu tenho um filho pastor. Então, meu avô, pastor João Dias de Almeida, eu não o conheci, ele morreu 10 anos antes de eu nascer, mas a minha tia Joana, irmã de meu pai, contava muitas histórias desse homem de Deus. E ela dizia que o maior desejo dele era morrer dentro do santuário, no templo. E isso aconteceu no dia 29 de novembro de 1939. Ele estava em um concílio para a ordenação de um pastor, numa igreja que naquele tempo se chamava Igreja Batista da Cruz do Cosme. Olha que nome. E hoje é a Igreja Batista Filadélfia, a segunda igreja mais antiga da cidade do Salvador. E ele estava no concílio, ele ia entregar a Bíblia, e na hora de entregar a Bíblia ele começou a passar mal, e ele disse 3 palavras: Jesus, meu Deus. E morreu ali como ele queria, no santuário. Meu pai, o pastor José Moura, olha, Welber, eu digo sem nenhum receio, meu pai daria a vida pela igreja, se fosse preciso. Ele nos criou na igreja e para a igreja. E a nossa mãe trabalhava juntamente com ele, para que nós servíssemos a igreja. Eu tenho 13 irmãos, hoje são 12. Todos foram para a escola de música e todos serviam a igreja e a convenção independente. Naquela época eu era da convenção independente.
Tínhamos uma mini orquestra na igreja de instrumentos nobres, piano, violino, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, trompetes, baixo acústico. Tínhamos era chamada a Igreja da Música. A prioridade era servir com a nossa música, servir a Igreja de Cristo. Nós aprendemos com irmãs e depois fomos para a escola de música. E a vida de meu pai, eu nunca ouvi meu pai falar nada contra a igreja, e nós não tínhamos o direito de falar nada contra a igreja, nem contra nenhum irmão da igreja. E a assembleia discutiu o que aconteceu na assembleia. Meu pai costumava dizer: quem quer saber o que se passou na assembleia, vai para a assembleia. E ele não comentava, minha mãe não comentava, tudo por amor à igreja, para que nós aprendêssemos com ele e amássemos a igreja. O pastor que me batizou, o pastor Natanael Dantas, uma vez houve um concurso entre pastores batistas e o prêmio era língua de ouro e língua de prata. O pastor língua de ouro foi um paraense chamado Ebenezer Gomes Cavalcante. Eu o ouvi na minha adolescência, eu amava ouvir aquele homem. Ebenezer Gomes Cavalcante. E o meu pastor que me batizou foi língua de prata. Eu não sabia disso. Quem me falou isso foi o pastor Davi Malta do Nascimento, que foi reitor do Seminário do Sul. Uma vez eu dizendo a ele, eu fui batizado pelo pastor Natanael Dantas. Ele disse: pastor Dantas? Natanael Dantas? Ele até disse assim, um bem escuro. Eu disse: sim, senhor. Ele disse: língua de prata. Eu disse: que é isso? Ele disse: ele ganhou um concurso entre oradores batistas. Quem ganhou foi o Ebenezer Gomes Cavalcante. Língua de ouro. E ele era língua de prata. Que coisa maravilhosa. Ele tomou pedrada por causa da igreja. Ele tinha uma cicatriz na testa por causa da igreja. Eu nunca o ouvi falar contra a igreja. No púlpito, em lugar nenhum. Eu viajava muito com ele, porque eu era pianista. E para os trabalhos missionários, eu viajava com ele, com meu pai, sozinho, com outras pessoas. Quantas vidas, uma vez ele disse essa expressão tão linda, quantas vidas eu tivesse, eu seria pastor de igreja. Ele falou isso, eu não estou muito certo, mas foi no sermão de despedida dele. Eu não estou muito certo disso. Ou foi no meu sermão, no sermão que ele pregou na minha despedida do pastorado. Mas ele disse, quantas vidas eu tivesse, eu seria pastor de igreja. Então, eu não tenho a experiência dessa irmã. Eu sou casado com uma filha de pastor, criamos 3 filhos, Leila, Saulo e Lucas, que amam e servem a igreja. Uma menina que veio para nossa casa com 7, 8 anos, que saiu já jovem, é professora hoje, casada com um pastor de igreja. Não tenho a experiência da nossa irmã, mas tenho a mesma preocupação. As indagações dela são minhas indagações. Crente nenhum precisa maltratar a igreja. A igreja já tem muitos inimigos. E Satanás e os demônios odeiam a igreja. Então, quando um crente fala mal da igreja, ele presta um desserviço ao reino de Deus. E ele está se alinhando a Satanás e aos demônios que odeiam a igreja. Eles odeiam a igreja. Seguindo a sequência de perguntas dela, como justificar tanta acusação de crentes à igreja? Outro dia uma irmã me disse, já se foi o tempo que a igreja era igreja. Ouvi o Senhor respondendo a uma pessoa que disse, Deus já vomitou a igreja. Que isso, pastor? Que mau humor é esse contra a igreja? Minha irmã, eu tenho concluído o seguinte. Pessoas que falam mal da igreja, assim como a irmã listou hoje aqui,
tem 3 principais características. Elas não se sentem parte da igreja. Segundo, elas se sentem, como é que eu diria aqui? Elas se sentem superiores à igreja. Elas não creem, é a terceira característica delas. Elas não creem que Jesus, o noivo da igreja, elas não creem que o noivo vai preparar a sua noiva como ele prometeu. Jesus prometeu que vai preparar a noiva dele. E ele está preparando a noiva, mas essas pessoas não creem que ele é capaz ou que ele tem poder para preparar a igreja. Então, olha o que eu penso, Elber. Nem todo mundo que está na igreja, no hall de membros de uma igreja, é da igreja. E com base no Novo Testamento, o apóstolo João, numa das cartas dele, é na primeira carta. Esse tipo não vai ficar na igreja, ele vai sair da igreja. Mas dia menos dia, João nos consolou sobre essa gente que está na igreja, mas não é da igreja. Então é gente que nunca vai se arrepender e se reconciliar para a salvação. Não vai. Não porque Deus queira que elas se percam. Deus nunca quer que ninguém se perca, mas é porque elas não querem. Então João disse, saíram de nós porque não eram de nós. 1 João 2,19. Segunda coisa, a primeira é nem todo mundo que é membro de igreja é da igreja. Nem todo líder que lidera uma igreja é da igreja. Eu não tenho dúvida sobre isso. E esse tipo também vai sair da igreja. E eu estou me baseando em ensino apostólico. Pedro, apóstolo, ele advertiu a igreja. Ele disse, entre vós haverá falsos mestres. Olha, são mestres. A sua condenação, no entanto, não dormita. Porque Deus não poupou os anjos. Como vai poupar os falsos mestres que entram na igreja hoje? Leiam Judas também, fala sobre falsos mestres. Mas aqui é Pedro, na segunda carta, capítulo 2. Agora aí você vai procurar, bem no comecinho da segunda carta. Olha o que ela disse. Já se foi o tempo que a igreja era igreja. Olha, isso é uma afirmação de quem não conhece seus próprios pecados. De quem usa um recurso. Eu acho que em psicologia, eu não sou expert em psicologia, mas eu ouço muito a minha esposa, que é pedagoga, eu ouço muito ela falar em transferência. Transferir para outros. Né? Uma pessoa que não conhece seus pecados e usa o recurso de transferir para outros, de envolver outras pessoas. Para sair, não é? Com aquelas asinhas de anjinho, de santo. Né? Eu me lembro quando eu era criança, quando havia um problema na escola, em algum lugar, né? A gente costumava justificar para se defender, né, dizendo, mamãe, todo mundo fez isso. Todo mundo fez isso. E aquela resposta dela era cirúrgica, né? Você não é todo mundo. A nossa mamãe era tão rigorosa quanto amorosa. Eu era aluno do melhor colégio de Salvador, Colégio Severino Vieira. Entrar naquele colégio, naqueles idos de final dos anos 50, era como entrar numa universidade federal hoje, num vestibular. Entrar para o ginásio, né? Chamava ginásio, sair do admissão para o ginásio, era um vestibular. Um dia eu peguei uma nota baixa, era uma nota vermelha, chamava-se, vinha a caderneta e vinha as notas azuis
e uma nota vermelha. Eu peguei todas as notas azuis e uma nota vermelha. Aí a minha mãe tinha que assinar a caderneta para eu levar no outro dia para apresentar lá na secretaria, para a secretaria saber que ela tomou conhecimento que eu que eu levei uma nota vermelha. E ela assinou. E depois ela me entregou a caderneta e disse: guarde sua caderneta. Eu guardei. Ela disse: agora você vai apanhar. E eu usei a mesma desculpa esfarrapada, né? Aquela desculpa de mamãe, todo mundo tomou nota vermelha nessa disciplina, nessa matéria. Mas você não é todo mundo, e você vai apanhar. E eu apanhei mesmo. Então, essa ideia de transferir para aquela ideia de esfarrapada, né? Aquela ideia esfarrapada de a culpa é dos outros. Mas há pessoas que pensam como eu pensava quando eu era criança. Então, há um vídeo que eu assisti outro dia sobre uma senhora que disse: Deus me falou há pouco e me mandou dar essa mensagem para a igreja. Ela começou dando a mensagem, de repente ela começou a gritar e repetia, dizendo: Senhor, 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 perdoa o pecado da igreja, perdoa o pecado da igreja, perdoa o pecado da igreja. Repetia isso. Não é preciso ser teólogo para perceber que essa mensagem veio de qualquer fonte, menos de Deus. Na Bíblia, cada um deve se queixar dos seus pecados. Está lá no livro de Lamentações. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Quando Davi orou, ele se colocou como culpado. O modelo de oração, de arrependimento, de confiteor deo, é Davi, Salmo 51. Ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que quando tu julgares, tu serás sempre justo e eu serei sempre injusto. Eu sou sempre injusto e Deus é sempre justo. Isaías, quando orou, assumiu os pecados dele. Ele disse: eu estou no meio de um povo de lábios impuros, mas eu mesmo sou um homem de lábios impuros. Nada de transferir a minha culpa. Hoje a moda é enxovalhar a igreja. E eu digo isso com muito pesar, porque as redes sociais estão cheias de crentes falando mal da igreja. Nos vídeos, no Facebook, no Instagram, né? Às vezes nos púlpitos, como essa irmã que pregou em um lugar, mas o sermão dela foi todo o tempo falando mal da igreja. Claro que há pecado na igreja, mas eu vou perguntar uma coisa para cada um responder para si mesmo. Quem leva o pecado para a igreja? São os anjos? É Deus? É o Senhor Jesus? É o Espírito Santo? Quem é que leva o pecado para a igreja? Sou eu. Sou eu que levo o pecado para a igreja. Sou eu que sobrecarrego a igreja com meus pecados. Sou eu que minto quando prego. Sou eu que sou impuro nos meus pensamentos. Sou eu que não oro como preciso orar. Sou eu que não dependo de Deus, dependo de mim mesmo. Sou eu que levo o pecado para a igreja. Agora, o caminho mais fácil é eu dizer, me fazer de santo, colocar aquelas ombreirazinhas, né, de santidade, aquelas asas, e começar a clamar e anunciar que todo mundo está cheio de pecado, levando, que a igreja está carregada de pecados. Isso é falso. Isso é falso.
Quem leva pecado para a igreja sou eu. É a minha impureza, o meu coração perverso, enganoso, a minha falta de apetite de orar. Eu já falei aqui sobre uma irmã que pregou como ela amava orar. Aí eu fiquei interessado de assistir a mensagem dela e assistir. Mas a oração dela só tinha pedido. Eu brinquei com a Dulce e disse, irmã pidona, só fazia pedir. Agora, aquela oração que Jesus manda fechar a porta, entrar no quarto, capítulo 6 de Mateus, fecha a porta para ninguém se escandalizar e fala teu pai que ouve em secreto, essa é dura. Porque é essa que eu tenho que dizer a Deus quem é Pedro Moura. É essa oração. Eu não quero fazer essa oração. Eu não tenho nenhum apetite para fazer essa oração. E é por isso que eu carrego o pecado para dentro da igreja. Então, antes de você, meu irmão, minha irmã, começar a pregar que a igreja está cheia de pecados, pare de levar pecado para a igreja. Então, essa semana eu li um post no Facebook em que um amigo do Facebook, perguntava aos amigos do Facebook, era uma irmã perguntando aos amigos e amigas dela do Facebook. Ela perguntou assim, o que vocês pensam sobre disciplina na igreja? Eu fiquei interessado e eu li muitas respostas boas, mas a tônica era bater na igreja. A igreja disciplina adúlteros, mas não disciplina fofoqueiro. A igreja disciplina crente pobre, mas não disciplina crente rico. A igreja disciplina uma pessoa porque falou mal do pastor, mas não disciplina os hipócritas. E, assim, um inventário de erros da igreja, de disciplina com hipócritas. Enfim, a igreja, a maioria das respostas eram que a igreja era hipócrita. Uma vez eu estava ajudando um colega de ministério, jovem colega de ministério, e ele me disse assim, estou cansado, Pedro. Professor, eu estou cansado. Ali dentro é tudo hipócrita, tudo mentiroso, tudo falso. Ei, meu irmão, na sua igreja todo mundo é mentiroso, todo mundo é hipócrita, todo mundo é falso? Ele confirmou, eu disse, e o irmão é sempre verdadeiro, é sempre... Ele arregalou os olhos para mim e disse, não, eu também erro. E disse, mas eu estou cansado. O irmão está cansado, sabe, do Senhor Jesus. Sabia disso? É dele que você está cansado. E olha, esse caminho é tão perigoso. Eu não posso explicar tudo que eu expliquei a ele aqui agora, para chegar a essa conclusão de que ele estava cansado de Jesus, mas, enfim, rematei assim. Sabe por que Judas saiu na ceia da Páscoa? Porque ele estava cansado da santidade de Jesus, da pureza de Jesus, do amor de Jesus por ele. Jesus podia amar. Jesus chamou Judas de amigo. Jesus não queria que Judas viesse naquele dia da última Páscoa, mas ele veio. E Jesus disse, para que vieste? Por que você veio? Por que você não ficou lá? Então, aquele nosso coleguinha, ele tomou um novo alento. Ele estava cansado do Senhor Jesus. Mas é o oposto. O Senhor Jesus é o nosso sábado, né? Ele diz em Mateus 11, achareis descanso para as vossas almas. Em Jesus nós temos o sábado, ele é o nosso sábado. Ele é o Senhor do sábado. Nós não precisamos guardar um dia, porque o nosso sábado é uma pessoa, nossa Páscoa é uma pessoa. Achareis descanso para as vossas almas. Então,
Ninguém entra para uma igreja batista falando sobre disciplina porque foi obrigado. E as igrejas batistas têm um pacto que os novos membros assinam. Esse pacto chama-se Pacto das Igrejas Batistas do Brasil. É um documento. Pode entrar na página da Convenção Batista Brasileira e fazer uma cópia do pacto. Dentre outras coisas, esse pacto das igrejas diz que o novo crente deve sustentar seus cultos, suas doutrinas e sua disciplina. Ninguém é obrigado a entrar numa igreja batista, mas assina um pacto. Há muitos anos, um querido médico que já está na glória, Dr. Samuel Figueira, diácono de uma de nossas igrejas, na época ele era diácono da Igreja Batista 2 de Julho. Depois ele passou a ser... Era diácono da Igreja 2 de Julho, aqui em Salvador. Ele pregou em nossa igreja a convite de meu pai. E eu me lembro que, de repente, ele disse: igreja que não batiza e igreja que não disciplina está longe dos propósitos do reino de Deus. Não é só batizar, não. Uns precisam de batismo e outros precisam de disciplina. Meu querido professor, Dr. Olavo Feijó, PhD em psicologia, foi meu professor nos anos 70 no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Ele disse isso, Welber. Eu vou falar devagar para meus ouvintes copiarem, se quiserem. Dr. Feijó diz assim: amor sem disciplina é descaso. Disciplina sem amor é revanche. Amor sem disciplina é descaso. Disciplina sem amor é revanche. A igreja precisa amar. Só a igreja que ama disciplina. Não tem essa falta de amor. Um pastor idoso contou que pregou em uma igreja onde, olha que coisa triste, eu nem vou falar o nome pastor. Um líder da igreja pegou a mulher de um outro líder da igreja. E o outro líder, por vingança, pegou a mulher do líder da igreja. E esses dois casais continuaram em suas posições, não houve nada de alteração. E segundo aquele pastor que se informou sobre o fato, ele disse que a igreja tomou a decisão que disciplinar seria falta de amor. Que tristeza. Amor só vai com disciplina, diz o Dr. Olavo. E disciplina e amor sem disciplina é descaso pela vida da igreja, pelo exemplo para os jovens, pela pureza no meio da igreja de Cristo. Aquelas duas famílias continuaram no hall de membros da igreja, um líder com a mulher do outro, mas não foram disciplinados, porque disciplinar é faltar com amor. Pode haver disciplina sem amor, pode haver. Com revanche, não é? Com revanche. Agora você fez isso, agora você fez aquilo, e vai lá e disciplina. Então, o nosso texto trata de uma noiva, a figura de uma noiva. E é interessante a figura da noiva. Agora eu pergunto para a gente que gosta de bater na noiva do Senhor Jesus, sem saber que ele é um noivo ciumento, né? Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, se eu não me engano, é o segundo nome de Deus dito por ele, porque o primeiro é Elohim. Depois, ele usa um segundo nome, que é o nome misericordioso. Mas depois ele usa um outro nome, que é o nome ciumento. Elcaná é Deus ciumento. Letra Q, K-A-N-A-H.
E, com acento circunflexo, L, tracinho, Q maiúsculo, A-N-A-H. Elcaná. Deus é ciumento. O Senhor Jesus é ciumento por sua noiva. Agora eu vou fazer uma pergunta ao meu ouvinte. São 11h25, mas eu acho que a gente tem mais uns 10 minutos aí, porque começamos um pouquinho atrasado, não é, Welber? Acho que começamos 10h17. Olha essa pergunta, Welber, que eu vou fazer. Alguém que está me ouvindo está disposto a ir a uma cerimônia de casamento e gritar para o noivo está com a noiva lá em cima, perante o púlpito, e essa pessoa entra e começa a gritar para o noivo uma lista de pecados da noiva dele. Sua noiva é isso, sua noiva é isso, sua noiva é isso, sua noiva é isso. Está disposto a fazer isso? Mas é isso que estamos fazendo com a noiva do Senhor Jesus. Uma outra coisa, para aqueles que não creem que o Senhor Jesus tem poder para preparar a sua noiva. Eu faço uma pergunta. Alguém que está me ouvindo prefere ver uma noiva à tarde no salão de beleza ou à noite na igreja? Quer responder isso? Agora vamos lá. A Bíblia afirma que Jesus tem uma noiva. A Bíblia afirma que Jesus ama essa noiva. A Bíblia afirma que Jesus deu a vida por essa noiva. A Bíblia afirma que Jesus está preparando essa noiva. O Senhor Jesus tem algum salão de beleza, alguma clínica plástica, por exemplo, e ele vai estar fazendo com a sua noiva tudo que nenhum cirurgião, nenhum estilista, nenhum cabeleireiro, nenhum maquiador é capaz de fazer com uma mulher, com uma noiva. Por mais expert que seja, o Senhor Jesus faz com a noiva dele o que nenhum desses é capaz de fazer. Olha o que o texto diz, que minha irmã sugeriu. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, a fim de, olha, risque aí na sua Bíblia. Cadê a Bíblia de papel para riscar agora? Efésios 5, 25 a 27. Olha essa palavra. Ele se entregou para santificar. Risque essa palavra. Segundo, para apresentá-la. Risque essa palavra. Como? Gloriosa. A noiva de Jesus naquele dia está gloriosa. Risca a palavra mácula. Sem mácula. Risca a palavra ruga. Sem ruga. Nem qualquer coisa semelhante. Nada do que possa tornar uma mulher mais velha, menos bonita, menos atraente, nada. E, finalmente, santa. Santa, S-A-N-T-A. Sabe que o nome do Senhor, nosso Deus, é Kadosh? K-A-D-O-S-H? Essa palavra Kadosh é santo. Deus é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. A noiva de Jesus é Kadosh também. E ela vai ser apresentada santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Agora, eu não... Está havendo algum problema, Elber? Acerca dos dons espirituais,
Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Alô, Elber? Oi, pastor. Eu acho que deu aqui um tiltzinho aqui, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Agora sim tá normal, viu? Mas estava me ouvindo a última Não, tá ouvindo normal. Eu tô ouvindo o senhor pelo retorno da rádio mesmo, né? Pelo retorno da rádio, que tá saindo no ar mesmo, né? Então tá tudo ok. Então eu posso continuar, né? Pode, por favor. Então, em um congresso da Visão Mundial, há uma certa... foi aqui em Salvador, não foi nenhuma igreja, foi a Visão Mundial. O pregador, ele disse duas coisas sobre a igreja e contra a igreja. A primeira ele disse assim: eu visitei hoje à tarde os Alagados. Os Alagados é um bairro de extrema pobreza em Salvador, que as pessoas moram em palafitas sobre água de esgoto. Essas pessoas moram, chama-se alagados. Esse pregador disse: eu vi as igrejas e vi a associação de bairro, as associações de bairro. Se eu viesse morar em Salvador, eu trabalharia com as associações de bairro e não com as igrejas lá de Alagados. Eu vou comentar. Primeiro, a afirmativa dele é condicional, não é? Se eu viesse. E agora meu amigo me pergunta, ele veio? Não, ele nunca mais veio aos Alagados. Aqui todo mundo vem, todos os papas que vieram ao Brasil foram aos Alagados. E a irmã Dulce dos pobres, a minha esposa é a irmã Dulce de Jesus. Mas aqui na Bahia tem uma santa canonizada pela Igreja Romana, chamada Irmã Dulce. Você deve conhecer ela, Irmã Dulce. O nome dela é Irmã Dulce dos pobres. Ela fez de obra social, mas também os Alagados. E os Alagados continuam alagados. As igrejas estão lá, trabalhando. Continuam alagados, mas as igrejas estão lá. E as igrejas fazem grande serviço social ali em Alagados. Então, o se é para dizer, é só se. O senhor não vai fazer mais nada? O senhor não pode mandar uma ajuda substancial para tirar aquelas pessoas dos alagados? Uma coisa que eu tenho no meu comentário a dizer, porque ele disse que ele não cooperaria com as igrejas, mas com a Associação dos Bairros, meu comentário, Jesus morreu pela igreja e não pela associação de bairros. As associações de bairro prestam um grande serviço, mas ninguém é igual à igreja. Ninguém é igual à Igreja de Cristo. Nem hospital, nem escola, nada se assemelha à Igreja de Cristo. A segunda coisa que ele disse, esse pregador, ele disse assim: a igreja é muito chata. E eu só permaneço na igreja porque eu tenho filho. Ele não permanece na igreja que é chamado, ele não permanece na igreja por amor ao Senhor Jesus, ele não permanece porque ele tem uma missão, não permanece porque ele tem um ministério pastoral, ele só permanece porque ele tem um filho. E a igreja para ele é uma instituição chata. É C-H-A-T. Com essa palavra. Não entre, meu irmão, na lista de gente que gosta da moda de bater na igreja, de falar da igreja. Eu vou concluir repetindo o que eu disse no início. Pessoas que batem na igreja, que falam mal da igreja,
tem 3 características principais. Primeira, não se sentem parte da igreja. Segunda, se sentem melhores do que a igreja, superiores à igreja. Terceira, não creem que Jesus tem poder para preparar a sua noiva como ele disse que está preparando. Agora ela falou também sobre... uma pessoa disse para mim que Deus já vomitou a igreja. É falso. Deus nunca disse que iria vomitar a igreja. E a pessoa disse, ele já vomitou a igreja. 2 vezes falso. Por quê? Jesus afirmou que a igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, que nessa igreja havia pessoas que eram e não eram nem frias, nem não eram nem quentes, nem frias. Eram mornas. Eu creio no que Jesus disse. Essa regurgitação, esse vômito. Crentes que não amam a igreja, por isso são mornos, eles vão ser vomitados. Aqueles exemplos que eu disse de João, estavam conosco, mas não eram nossos, vão ser vomitados. Os falsos mestres que Pedro falou vão ser vomitados. Os heréticos vão ser vomitados. Os que dizem que são, mas mentem, vão ser vomitados. Mas observem, observem. Nesse mesmo texto, as palavras do Senhor Jesus, a mesma igreja, abrem as portas do maior arrependimento possível para um crente. Olha o versículo 20 de Apocalipse 3, 20. Esse texto que tem que ser pregado. Tem sido pregado muito para sermão evangelístico, tudo bem. Mas esse sermão é para uma igreja. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Ele comigo. Que amor incondicional de Jesus pela igreja de Laodiceia. Que o irmão disse que Deus já vomitou aquela igreja. Nem foi Deus que falou, foi Jesus quem falou. Mas sabe, Elber, é uma característica das pessoas que não gostam da igreja. Essas pessoas leem esse texto maravilhoso, essa porta aberta de perdão, de reconciliação. E elas não veem nesse texto que Jesus está convidando a igreja de Laodiceia para uma ceia com ele. Venha cear comigo. Em meu livro A Ceia do Senhor, eu falo sobre todas as ceias do Novo Testamento. Uma delas é a ceia na companhia de Jesus. É esta ceia. Apocalipse 3, 21. Essas pessoas não veem um convite aberto para uma ceia com Jesus. Elas só veem o vômito. Pessoas que não amam a igreja só veem o vômito. Elas não podem ver Jesus dizendo, eu estou batendo na porta. Há um hino, Elber, que sempre me emociona. Esta semana eu cantei alguns hinos aqui em casa com a Dulce, e um deles foi o 402 do Cantor Cristão. Ele diz, em uma das estrofes, eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro, não foi prata, foi seu sangue que verteu. E a estrofe desse hino, a noiva falando, é a igreja falando. Estás no céu e eu na terra,
esperando o teu voltar, levarás então a escrava para contigo ali reinar. Por favor, meus irmãos, cantem esse hino. Tragam esse hino de volta aos cultos das igrejas batistas. 402 do cantor cristão. A escrava resgatada é a igreja. Ela está sendo apresentada gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma, mas santa e irrepreensível. Ela está aqui na terra aspirando aquele dia, esperando o teu voltar. Está falando sobre a parousia. Está falando sobre a volta de Cristo. A igreja que espera a volta de Cristo não vê vômito, vê ceia. Espera para ceiar com ele. Bem-aventurados que são chamados as bodas do Cordeiro. Eu cantei muito. Ela disse, aquela irmãzinha, na minha adolescência, não importa a igreja que tu és. É isso mesmo, pastor? Importa? Eu conheço esse Neto. Ele tem uma melodia bonita, dolente, plangente, mas parte da letra dele não é boa, porque só há uma igreja de Cristo, a que nasceu do Calvário, do sangue dele, que ele viveu e morreu para edificar, a pérola de grande valor, pela qual ele se desfez de tudo para comprar. Minha irmã, só há uma igreja, a igreja de Cristo. Os apóstolos sistematizaram a teologia e a doutrina, o ensino sobre as ordenanças, está tudo no Novo Testamento. E Deus dá à igreja pastores para ensinarem, professores chamados para os seminários, líderes cheios do Espírito Santo e de fé. Não há outra igreja. Não importa a igreja que tu és, importa sim. A única igreja é a pérola, é a igreja de Cristo, a que ele comprou com seu sangue no Calvário. E o meu amigo, temos sempre visitantes, né, que ainda não está incluído na pérola. Olha, procure ser incluído na pérola. E aqueles que estão na igreja, mas ainda não são da igreja, procurem ser incluídos na pérola. E aqueles que são mestres, mas são mestres como Pedro disse, que a condenação não dormita, se arrependam para serem incluídos na pérola, a pérola de grande valor. Elber, a palavra é sua, meu irmão. Eu acho que é mais ou menos isso. Amar, 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 amar a igreja. Pastor, a gente vê que tem muita gente que confunde a exortação de João Batista, né? À beira ali de dentro do lago, né? De dentro do rio. E as pessoas querem fazer aquilo com exatamente isso, com a igreja, né? Quer bater do púlpito e às vezes o cara se empolga e acaba ofendendo as pessoas, né? Porque tem pessoas que estão de alguma forma se esforçando muito, né? Para serem libertas dos seus pecados, né? Para abandonar os seus pecados e tal. E elas estão ali, estão firmes e tal. E aí de repente o cara vem e isso de fato acredito que algumas pessoas se sentem desestimuladas, que eu acho que é o caso dessa irmã, né? Porque vê, de repente o cara se empolga lá de cima e chama de hipócrita e quer justificar porque Jesus chamou os judeus de hipócritas. Jesus não chamou a igreja, Jesus. E enfim. E chamou os líderes, né? Exatamente. Exatamente. E, então assim, e é isso que a gente tem que ter o cuidado, né? Porque acaba de fato entristecendo mesmo muitas pessoas e justamente porque as pessoas às vezes veem na gente uma autoridade, né? Elas veem na gente uma referência e aí de repente você começa, se empolga numa pregação e começa a colocar todo mundo
como dizia minha avó, no mesmo balaio, aí dá problema, né? Aí dá problema. Mas, glória a Deus, pastor. Estamos aqui, então, hoje, né, tratando, muita gente aqui na internet, agradecendo aqui no WhatsApp, né? Muita gente plugada e, claro, agradecendo. Nós estamos hoje com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? E em específico, hoje nós estamos... Só um pouquinho, pastor, que eu estou atualizando aqui a minha máquina, que ela resolveu hoje me dar trabalho. Estou lhe ouvindo bem, viu? Mas enfim, mas o que eu estava dizendo é o seguinte: então hoje nós estamos com o tema, né? Quem é a Igreja de Cristo? Não é isso? E então, assim, a gente tem que ter mesmo esse cuidado, né? Para que a gente não confunda as exortações. Bom, meu pastor, na semana que vem, não me passaram ainda qual vai ser o assunto da semana que vem, né? Não sei se o senhor já tem aí também, para que a gente possa estar adiantando para os nossos ouvintes. Na terça-feira nós vamos estar reprisando, para você que quer ouvir de novo, você que chegou atrasado de repente, né? A gente vai estar reprisando o programa de hoje, até porque hoje tem muitas máquinas gravando. Então hoje tem muitas máquinas gravando, para que não haja nenhum imprevisto, né? E eu queria que o senhor pudesse aí, se ficasse à vontade, para fazer o fechamento, então. Sim, Elber, eu acho que na próxima semana é bem teologia, viu? Se eu não estou enganado, o William e o Romeu estão sabendo. Aliás, eu mandei também para seu e-mail. Mas não mandei a da próxima semana, não, perdoe-me. Mas eu tenho a impressão que o William deve estar sabendo. Eu tenho a impressão que é para explicar, são vários versículos bíblicos, e não era para menos. É para explicar como é que Jesus pode ser 100% Deus e 100% homem. Sim. Aquela expressão filho de Deus e filho do homem. E aquela expressão Deus-homem, não é? Eu acho que é essa pergunta, se eu não estou enganado, hein? Inclusive, eu estou na dúvida... diga. Inclusive, meu pastor, desculpa ter lhe cortado, na semana passada eu até recebi algumas perguntas no próprio WhatsApp e tal. As pessoas queriam participar no momento em que o senhor estava comentando, né? E se não me falha a memória, teve uma pessoa também que perguntou, né, na semana passada. Acho que o senhor fez esse comentário que o único, não sei se o senhor falou assim, que o único homem, não acho que não sei se foi isso, o único homem que está no céu era Jesus. Aí alguém já encrespou com isso aí e falou que, né, que aí eu peguei, olha, manda não sei se o senhor chegou a receber, falei, manda no e-mail. Não mandou não. Manda no e-mail. Eu disse, dele, sim, eu disse, em corpo, só Jesus. Isso, então, ninguém mais. Aí alguém já veio questionar alguma coisa nesse sentido e tal. E então eu pedi para que mandasse até para o teu e-mail. Não sei se a pessoa chegou a mandar. Então isso já é uma dúvida aí, né? E assim, inclusive, pastor, deixando até claro para os nossos ouvintes também, você que quer participar do programa, a gente deixa o pastor, porque assim, é uma aula, né? Ele está ali focado, é uma ministração. Então o pastor está aqui focado, ministrando e tal. Não tem como eu interromper para de repente passar as dúvidas dos nossos ouvintes na hora. Então eu peço para que você que tem as suas dúvidas, até mesmo sobre o que ele está ministrando, de repente, né, você não concorda, alguma coisa nesse sentido, faça isso, manda para o e-mail dele, né? Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Você manda para o e-mail e lá aí ou ele responde por lá, ou então na oportunidade ele vai estar respondendo aqui na rádio. Mas assim, a gente não consegue parar para estar passando perguntas e tal, até porque o tempo, eu particularmente acho um tempo muito, muito pouco já, né? Porque é muita coisa que tem que ser tratado. E não dá para a gente interromper o pastor para estar fazendo perguntas e tal. Então as perguntas estão sendo direcionadas para o e-mail do pastor. Amém, meu pastor? Sim.
E o William, hoje pela manhã, falou sobre isso. Não dá para interromper, vai tirar eu tenho um esboçozinho aqui, que eu vou seguindo esse esboço para não me perder, mas de repente uma pessoa entra com outra pergunta e a porta aberta para o meu e-mail, para o e-mail da rede, para o e-mail de qualquer um, do Elber, do William, do Romeu. O William tem falado isso. Aliás, não manda para o do Elber não, para não encher a caixa dele. mas ninguém me falou sobre essa questão do Deus e o Senhor Jesus em corpo no céu. Tomara que pergunte, porque isso é muito importante mesmo. Sim. Então, aí foi isso. Inclusive, na semana passada tiveram várias perguntas, né? Eu dei a mesma resposta para todo mundo, pedi para que fosse enviado para o seu e-mail. Inclusive, já perguntas não só sobre o que o senhor estava ministrando, mas já sobre outros assuntos também e tal. E aí é isso. Para que os ouvintes saibam, então, Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Esse é o e-mail do nosso querido pastor aí para você estar tirando dúvidas e, enfim, quem sabe mandando aí uma pergunta, alguma coisa para que ele possa estar comentando aqui no programa, até porque também são muitas outras perguntas que têm chegado por aí, né, pastor? Chegam sim. Agora, a grande maioria fora daquilo que é o projeto do nosso programa. Sim. Entendeu? Porque o William, hoje cedo, antes de você entrar aí com o bom dia, o William me explicou que a pergunta tem que se basear num versículo que é difícil para a pessoa. Sim. Não importa se o versículo é fácil para mim, é fácil para o irmão, é fácil para a irmã. Que bobagem, não. Se o versículo é difícil para a pessoa diz, olha, me ajude a entender esse versículo. E comenta o que quiser. Mas não adianta, chegou outro dia dizendo, pastor, o que é que o senhor pensa dos puritanos, do puritano? Não vou falar sobre isso, não é versículo difícil da Bíblia. Tem que ser baseado num texto difícil, entendeu? Sim. É mais ou menos por aí. Sim, essa é a ideia então, né? Muito bem, meu pastor, o senhor pode ficar à vontade para concluir aí, se tiver mais alguma coisa a acrescentar. Sim, só para concluir, a nossa irmãzinha, né, tão angustiada como ela disse, sim, pessoa que ama a igreja, Satanás envida todos os esforços, ele envidou, me fugiu da cabeça, sim, Satanás envidou todos os esforços para não permitir que o Senhor Jesus edificasse a sua igreja. Mas ele não conseguiu. E o Senhor Jesus edificou. Lê Mateus 16, aquela coisa linda que o Senhor Jesus diz. As portas do inferno não vão prevalecer. Mas veja só, Satanás crê nos métodos dele. Ele é um anjo, ele é muito poderoso, ele tem uma arma letal, que é o engano, e ele continua insistindo. É preciso que cada um de nós tenha cuidado, porque ele me usa. Ele usa aqui, usa ali, gente de dentro da igreja e gente de fora da igreja. Por isso que a igreja sofre perseguições, por isso que a igreja passa por escândalos, por isso que entram heresias na igreja, por isso que há divisões na igreja. Lembra-se que Judas disse que toda divisão é sensual? É da cabeça da pessoa, não tem o espírito. Judas fala isso. Vem intriga, vem porfias. Paulo fala sobre tudo isso. Agora, lembre-se que Paulo disse que é necessário ver tudo isso, porque Deus vai mostrando quem são aqueles que são da igreja e quem são os que não são da igreja. O meu ouvinte, essa minha irmã tão angustiada, tome cuidado, minha irmã,
para que esse inimigo não use a senhora para ser um instrumento na luta contra a igreja. Ele é tão esperto que ele pode transferir a sua angústia em desprezo pelos irmãos que fazem isso, em ódio, em rejeição pelos irmãos. Lembram que aquele diácono disse a ela? Aquele diácono disse a ela que você chegando e eu saindo, não sei onde vou encontrar uma igreja. Oh, que tristeza, tristeza. Para tanta gente que ele tinha que falar, foi falar logo para ela, né, pastor? Aí para ela que já vinha tão apanhada, né? Você vê que é uma astúcia maligna mesmo. Maligna mesmo. A mulher vem surrada e ele recebe ela com um chicote daquele, né? Então, tem que ter cuidado. Por exemplo, essa irmãzinha nossa, ela tem que orar por esse pastor dela, que sobe no púlpito para bater na igreja e dizer a ele: pastor, eu estou orando pelo senhor, com amor, nada de empáfia, com amor, eu estou orando pelo senhor. Então nós temos que ter cuidado para não dar lugar a Satanás, porque o Senhor Jesus vai conseguir. Ele vai apresentar a noiva dele. Mas a luta vai continuar e alguns vão perder a batalha. Eu vi um pregador dizer, eu gosto muito disso que ele disse. Ele disse que no arrebatamento, aquele dia procura lá, 1 Tessalonicenses 4, eu sempre vou falar nesse texto. Ele disse que aquele arrebatamento é nos ares. O Senhor Jesus vai encontrar a igreja nos ares. A que desceu com ele, que estava no paraíso, e os crentes que estavam vivos aqui, que foram transformados, e os mortos que foram ressuscitados. Crentes, primeira ressurreição. Eu sei que essa sequência é complicada, mas a gente não se cansa de falar. Pois bem, o encontro é nos ares. E a Bíblia diz que Satanás é o príncipe dos ares. Os demônios. Então, nesse lugar onde eles estão, o Senhor Jesus vai encontrar com a igreja. E esse pregador disse que Satanás vai dizer assim, tá com aspas: meus amigos demônios, ele conseguiu transformar aqueles vermes em filhos de Deus. Olha, Satanás pode me considerar o que ele quiser, um verme. Mas Jesus está me transformando. Eu sou filho de Deus, porque eu sou adotado por Deus. E eu vou estar naquele dia do arrebatamento. Eu, a Dulce, o Elber, a família dele, nossos filhos, os irmãos que estão nos ouvindo, a igreja vai estar ali, nos ares, não é? Enfim, a pergunta: quem é a igreja? É uma noiva que está num salão de belezas à tarde, cheia de massa pela cara, o cabelo parecendo quem viu Visagem, aquele cabelo esticado assim, parecendo quem viu Visagem, com massa pela cara toda. Você ficaria decepcionado se você fosse ao salão para ver a noiva. Mas à noite, quando ela aparecer lá na entrada do templo, você vai se levantar. Você vai se levantar, porque ela está gloriosa. E todo mundo vai ficar em pé para ver a noiva. Elber, você já reparou em casamento? Você já deve ter feito casamentos. Você já reparou que ninguém dá bola para o noivo? É verdade. Ele está entrando e as pessoas... ele está entrando e as pessoas estão levantando a cabeça para ver se ela já chegou, não é? É verdade. Lá na porta. É ela. É ela. Então, o que é que a Bíblia diz? Para terminar, o que é que Paulo disse?
que Jesus está preparando essa noiva no salão de beleza dele, na clínica estética dele, que só ele tem. E ela vai estar naquele dia gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível. Eita. Aleluia. Essa é a igreja. Quem é a igreja? É ela aí. É ela aí. Nós estamos esperando, porque nós somos essa noiva. Amém. Esperando o nosso noivo. Amém, amém e amém. Amém. Deus lhe dê uma semana abençoada, Elber, para você e para sua casa. Orem por minha viagem para Paulo Afonso, hoje à noite, em carro-leito. Eu vou em cadeira, aquela cadeira sozinha. Vou viajar de máscara. Minha médica disse: viaje de máscara. Ela sempre diz isso. Ela sempre fala isso, doutora Maria Bethânia Moura. Sim. Viaje de máscara, meu tio. E com fé em Deus, o trabalho que vamos fazer lá, aí o nosso retorno na segunda-feira, se Deus quiser. Deus abençoe, meus amigos, essa noiva maravilhosa que o Senhor Jesus está preparando aqui na terra. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,